Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Que legal estar aqui. Hoje vamos desvendar os tesouros escondidos na obra Exultação Expositiva, a pregação cristã como adoração, de John Piper. Uau, que obra fantástica! Preparem-se para uma jornada fascinante pelo universo da pregação. Onde vamos descobrir como a palavra de Deus pode incendiar nossos corações e transformar nossas vidas. Exatamente. E antes de começarmos aquele recadinho especial, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal e ativem as notificações para não perderem nenhum dos nossos mergulhos. Isso! Não percam. E não se esqueçam de compartilhar esse episódio com seus amigos. E deixe nos comentários sugestões de livros que vocês gostariam de explorar conosco. É isso aí. A obra de Piper é um verdadeiro manual para pregadores e amantes da palavra, e eu estou super curioso para desvendar os segredos da exultação expositiva. É mesmo, um livro cheio de insights. Para me guiar nessa aventura, tenho a companhia de um expert no assunto. O que te fascina nesse conceito? Olha, o que me chama a atenção é como Piper vai além da mera definição de pregação e adoração. Ele não fica só na superfície. Ele nos convida a enxergar a pregação como um ato de adoração em si. Uma forma de exaltar a Deus e levar as pessoas a uma experiência profunda com a sua palavra. Uma experiência profunda é isso mesmo. Ele já começa com uma dedicatória poderosa, direcionada a Mark Lloyd Jones, um gigante da pregação. Qual a influência de Lloyd Jones na visão de Piper? Lloyd Jones era conhecido por sua pregação séria e profunda que sempre apontava para a glória de Deus. Uma pregação com peso, né? Piper o via como modelo. Alguém que entendia a importância de pregar com convicção, clareza e paixão, sempre com o objetivo de levar as pessoas a um encontro transformador com a verdade. Um encontro transformador, sem dúvida. E falando em verdade, Piper coloca a pregação expositiva como a chave para alcançar essa experiência profunda com a palavra. Mas ele vai além da simples explicação do texto, não é? Sim, ele nos alerta por perigo da superficialidade. De ficar só na casca, né? De apenas repetir as palavras sem penetrar na essência, na realidade profunda a qual o texto aponta. Seria como ler uma receita de bolo sem sentir o aroma, provar a doçura, se deliciar com o sabor. Exatamente. A pregação expositiva genuína nos leva a saborear a palavra, sentir o seu impacto em nossos corações, experimentar a sua verdade em nossas vidas. Experimentar a verdade, que bonito! E para isso ele defende o uso da lógica, do pensamento claro e do raciocínio válido. Mas como usar a lógica sem tornar a pregação fria e impessoal? Piper argumenta que a lógica, quando bem utilizada, demonstra amor pelas pessoas. Interessante. É como se estivéssemos construindo uma ponte segura para conduzi-las à verdade, usando a razão para iluminar o caminho e dissipar as dúvidas. Entendi, é como um mapa que nos guia pelos labirintos do texto bíblico. Isso nos ajudando a encontrar o tesouro da verdade. Exatamente. E para Piper, usar a lógica na pregação também é uma forma de honrar a autoridade da Escritura. Mostrando que ela é coerente, racional e digna de confiança. Faz todo sentido. Afinal, a palavra de Deus não é um amontoado de mitos e lendas, mas uma revelação poderosa e coerente da verdade. Mas e a eloquência? Onde ela se encaixa nesse quebra-cabeça? Piper reconhece o poder da eloquência, da capacidade de usar as palavras de forma impactante e cativante. Sim, a eloquência tem o seu lugar. Mas ele nos adverte sobre o perigo de ela se tornar um fim em si mesma. De ofuscar a mensagem. Ofuscar a mensagem da cruz. Seria como se o pregador estivesse mais preocupado em impressionar a plateia do que em levar as pessoas a Cristo. Exatamente. A eloquência cristã autêntica busca o impacto verbal, mas sempre com o objetivo de exaltar a Cristo e não o pregador. O objetivo é Cristo. E falando em Cristo, Piper é categórico ao afirmar que ele deve ser o centro de cada sermão. Para Piper, toda a Escritura aponta para Cristo. E a pregação deve revelar essa conexão. Ele nos convida a enxergar a cruz como o ponto focal de toda a mensagem, o fio condutor que entrelaça todas as partes da Escritura. Mesmo no Antigo Testamento. Mesmo no Antigo Testamento. Como podemos pregar sobre eventos que aconteceram séculos antes de Cristo e ainda assim manter essa centralidade? Piper argumenta que cada promessa, cada profecia, cada tipo do Antigo Testamento encontra seu cumprimento em Cristo. É como encontrar a chave que abre a porta para o Novo Testamento. A pregação, então, precisa desvendar essa conexão, mostrando como Jesus é o ápice da história da salvação, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seria como desvendar um enigma milenar, revelando a chave que abre o tesouro da redenção. Exatamente. É mostrar que a história da salvação não é fragmentada, mas uma tapeçaria rica e complexa. Tecida ao longo dos séculos. E que encontra seu ponto culminante em Cristo. Mas qual a importância prática dessa ênfase em Cristo? Como isso impacta a vida do ouvinte? Piper nos lembra que a fé em Cristo não é passiva, ela se manifesta em uma vida transformada. Em ações. Em atos de amor e obediência a Deus. Ou seja,
A pregação não deve se limitar a transmitir informações. Mas deve impulsionar os ouvintes à ação, a viver de acordo com a fé que professam. Exatamente. A pregação cristocêntrica nos leva a contemplar a beleza da graça de Deus revelada em Cristo. A nos maravilhar com seu amor sacrificial. E essa experiência nos impulsiona a viver uma vida de gratidão, amor e obediência. É a transformação que a palavra opera em nós. Que jornada fascinante temos trilhado até aqui. Mas antes de prosseguirmos, queremos convidá-los a interagir conosco. Isso, sua participação é muito importante. Deixem seus likes, sigam o canal, ativem as notificações e compartilhem esse episódio com seus amigos. Sua participação é muito importante para o crescimento do Fé em Letras. E se tiverem sugestões de livros para nossos próximos mergulhos, deixe nos comentários. Estamos ansiosos por ouvir suas ideias. Com certeza. Na próxima parte, vamos continuar explorando os segredos da exultação expositiva. Aprofundando a conexão entre a palavra de Deus e a vida do ouvinte. Até lá. Até a próxima. E aqui estamos de volta prontos para continuar desvendando a exultação expositiva com John Piper. Na primeira parte, a gente explorou a profunda conexão entre pregação e adoração, a centralidade de Cristo em cada sermão e a importância da obediência por fé. É verdade. E agora vamos mergulhar na essência da exultação expositiva. Me parece que Piper está nos convidando a pregar com paixão, com entusiasmo, a transmitir a mensagem da palavra de Deus de forma contagiante. Mas como equilibrar essa paixão com a necessidade de sermos fiéis ao texto bíblico? Boa pergunta. Piper usa a analogia de um artesão que trabalha com afinco e dedicação para transformar a matéria-prima em uma obra de arte. Para ele, o pregador é como um ourives que lapida a palavra de Deus, revelando sua beleza e profundidade. Então, a pregação não é apenas transmitir informações, mas desvendar a beleza da palavra, revelar seus tesouros escondidos e apresentá-los de forma cativante. Exatamente. Piper defende que devemos usar todos os recursos que Deus nos deu, intelecto, emoção, criatividade, para comunicar a mensagem da Escritura de forma poderosa e transformadora. Uau, poderosa e transformadora. Mas como garantir que essa paixão, essa eloquência, não se sobrepõe à mensagem da cruz? Não corremos o risco de transformar a pregação em um espetáculo, em um show de entretenimento. É um risco, sim. Piper nos alerta sobre esse perigo. Ele enfatiza que a pregação autêntica busca um impacto verbal, sim, mas sempre com o propósito de exaltar a Cristo e não o pregador. Ou seja, o foco deve estar sempre na mensagem e não no mensageiro. Mas como alcançar esse equilíbrio na prática? Como pregar com paixão, sem cair na armadilha da autopromoção? Piper nos convida a sermos instrumentos humildes nas mãos de Deus. Ele nos chama a pregar com convicção, com entusiasmo, mas sempre conscientes de que somos apenas vasos de barro que carregam um tesouro inestimável. É como se fôssemos um arauto que anuncia a chegada do rei, mas o foco deve estar sempre no rei e não no arauto. Perfeito. A nossa missão é apontar para Cristo, revelar a sua glória e proclamar a sua graça. E Piper também enfatiza a importância da pregação cristocêntrica, mesmo quando o texto base é do Antigo Testamento. Mas, como podemos encontrar Cristo em textos que foram escritos séculos antes do seu nascimento? Ah, boa pergunta. Piper nos mostra que toda a Escritura aponta para Cristo como um rio que flui para o oceano. Ele nos convida a enxergar os personagens, os eventos, as leis, as profecias do Antigo Testamento como fios que se entrelaçam na tapeçaria da história da salvação, culminando na pessoa de Jesus Cristo. Então, pregar o Antigo Testamento de forma cristocêntrica seria como encontrar as pistas que Deus deixou ao longo da história, revelando o seu plano de redenção e apontando para a chegada do Messias. Exatamente. A pregação cristocêntrica nos ajuda a compreender a unidade da Escritura, a enxergar a coerência do plano de Deus e a beleza da sua obra redentora. Mas como o pregador pode se preparar para essa tarefa tão desafiadora? Como ele pode se tornar um instrumento eficaz nas mãos de Deus? Piper enfatiza a importância da dependência do Espírito Santo, da imersão na palavra de Deus e da busca por uma vida de santidade. Ele nos lembra que a pregação autêntica não é fruto de técnicas ou habilidades humanas, mas da ação poderosa do Espírito Santo na vida do pregador. Ou seja, o pregador precisa ser, antes de tudo, um discípulo fiel de Cristo, que se alimenta da sua palavra, busca viver de acordo com a sua vontade e se submete à ação transformadora do Espírito Santo. Exatamente. A pregação autêntica brota de um coração quebrantado, de uma vida rendida a Cristo, de uma mente moldada pela palavra de Deus. E essa busca pela santidade, essa obediência por fé, deve ser um tema constante na pregação. Não corremos o risco de cair no legalismo de transformar a graça em uma lista de regras e obrigações. É um risco, sim. Piper nos alerta sobre esse perigo, mas ele também enfatiza a importância da santificação como fruto da obra de Cristo em nossas vidas. Ele nos lembra que a graça não nos liberta para vivermos como quisermos, mas nos liberta do poder do pecado para vivermos para a glória de Deus. Então a pregação deve apresentar a santificação não como um fardo, mas como um privilégio, como uma resposta de gratidão ao amor de Deus e como um caminho para experimentar a verdadeira liberdade em Cristo. Exatamente.
A pregação deve desafiar os ouvintes a viverem de acordo com a fé que professam, não por medo de punição, mas por amor a Deus e pelo desejo de se tornarem mais semelhantes a Cristo. Mas como despertar nos ouvintes esse desejo pela santidade? Como mostrar que a obediência a Deus não é um peso, mas um caminho para a verdadeira felicidade? Piper destaca a importância de apresentar Deus como a fonte da verdadeira satisfação, como o tesouro que sacia os anseios mais profundos do nosso coração. Então a pregação deve mostrar que a felicidade genuína não se encontra nos prazeres passageiros deste mundo, mas na comunhão com Deus, na experiência da sua graça, no conhecimento da sua verdade. Exatamente. É preciso mostrar que a alegria em Deus nos liberta do pecado, nos impulsiona ao amor sacrificial e nos capacita a viver uma vida santa. Que desafio empolgante! E Piper nos apresenta exemplos concretos de como essa pregação que exalta Deus e desperta o desejo pela santidade se manifesta na prática. Ele nos convida a observar a vida e a pregação de grandes homens de Deus, como Jonathan Edwards, conhecido por sua profunda espiritualidade e eloquência, e David Brainerd, um missionário que dedicou sua vida a pregar o evangelho aos indígenas. Lembro que Piper destacou a paixão, a convicção e a clareza com que esses pregadores comunicavam a mensagem da graça de Deus. Eram verdadeiros instrumentos nas mãos do Espírito Santo, impactando vidas e transformando comunidades. Sem dúvida. E esses exemplos nos inspiram a buscar a mesma excelência, o mesmo fervor, a mesma fidelidade na proclamação da palavra. É fascinante ver como a pregação, quando revestida do poder do Espírito Santo, pode romper barreiras culturais, desafiar tradições e gerar frutos de arrependimento e fé em qualquer lugar e em qualquer época. Esses exemplos nos mostram que a pregação autêntica não depende de técnicas elaboradas ou de uma eloquência artificial, mas da fidelidade à palavra de Deus, da dependência do Espírito Santo e do desejo sincero de ver vidas transformadas pela graça de Cristo. Que jornada rica em aprendizado temos trilhado até aqui. Mas infelizmente nosso tempo está se esgotando nesta parte. Mas não se preocupem, pois na última parte vamos concluir nossa análise da obra de Piper, explorando como o pregador pode aplicar esses princípios na prática e se tornar um instrumento poderoso nas mãos de Deus. E antes de finalizarmos aquele lembrete especial para vocês, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal, ativem as notificações e compartilhem esse episódio com seus amigos. Sua participação é muito importante para o crescimento do Fé em Letras. E não se esqueçam de deixar nos comentários suas sugestões de livros para os nossos próximos mergulhos. Aguardamos ansiosamente suas ideias. Até a parte final. E aqui estamos nós prontos para o último ato do nosso mergulho em exultação expositiva com John Piper. É isso aí. Nas partes anteriores, a gente desvendou os segredos da pregação, como a adoração à centralidade de Cristo e o desafio da santificação. Mas a pergunta que fica é, como colocamos tudo isso em prática? Essa é a grande questão, né? Afinal, de que adianta termos um mapa detalhado se não soubermos como usá-lo para chegar ao destino? É verdade. O que Piper nos ensina sobre a aplicação prática desses princípios? Ele nos convida a sermos verdadeiros arquitetos da palavra, construindo pontes sólidas entre o texto bíblico e a vida do ouvinte. E para isso ele destaca 3 pilares fundamentais que devem sustentar cada sermão: a glória de Deus, a obra salvadora de Cristo e a obra santificadora do Espírito Santo. Seria como um tripé onde cada perna é essencial para a estabilidade da estrutura. Mas como esses elementos se conectam na prática? Como garantir que a nossa pregação seja fiel a essa visão tripla? Piper nos chama a sermos exímios mergulhadores nas profundezas da Escritura. Mergulhadores. Devemos, antes de tudo, buscar compreender o significado original do texto, a intenção do autor, o contexto histórico e cultural em que ele foi escrito. É como se fôssemos exploradores em busca de um tesouro submerso, utilizando todas as ferramentas disponíveis para encontrá-lo e trazê-lo à superfície. Exatamente. E esse tesouro é a verdade de Deus que precisa ser desvendada, lapidada e apresentada de forma clara e cativante aos nossos ouvintes. Mas não basta apenas encontrar o tesouro, né? Precisamos saber o que fazer com ele e como usá-lo para enriquecer a vida das pessoas. E é aí que entra a segunda etapa da nossa missão: construir pontes entre o texto antigo e o coração moderno. Piper nos desafia a mostrar como a verdade bíblica se aplica à vida cotidiana, aos desafios, às alegrias, às dores que cada pessoa enfrenta. É como se traduzíssemos um idioma antigo para a linguagem do coração humano, tornando a mensagem acessível e relevante para o nosso tempo. Exatamente. E essa tradução exige criatividade, sensibilidade, conhecimento da alma humana, muita dependência do Espírito Santo. Uau! Que desafio. Piper nos dá exemplos práticos de como essa ponte entre o texto e a vida pode ser construída. Ele nos apresenta diversos exemplos, tanto da história da igreja quanto da própria escritura. Lembre-se de Jonathan Edwards, por exemplo. Sim, claro. Seus sermões eram verdadeiras obras-primas, combinando erudição, paixão e uma profunda compreensão da natureza humana. Verdade. E também vimos o exemplo de David Brainerd, um missionário que pregou os indígenas com simplicidade e poder, gerando frutos de arrependimento e fé,
O que podemos aprender com esses exemplos? Eles nos mostram que pregação autêntica não depende de fórmulas mágicas ou técnicas mirabolantes. O segredo está na fidelidade à palavra de Deus, na dependência do Espírito Santo e no desejo sincero de ver vidas transformadas pela graça de Cristo. Ou seja, o pregador precisa ser um vaso cheio do Espírito, transbordando da graça de Deus e pronto para compartilhar essa riqueza com o mundo. Mas como evitar os desvios, atalhos, as armadilhas que podem contaminar a pureza da mensagem? Pipe nos alerta sobre 2 perigos que devemos evitar a todo custo. Quais? O primeiro é a pregação moralista, que se resume a uma lista de regras e obrigações sem apresentar o poder transformador da graça de Deus. Seria como oferecer um remédio sem explicar para que serve, como aliviar os sintomas, como promover a cura. Exatamente. É a lei sem o evangelho, o dever sem o amor à casca, sem a semente. E o segundo perigo é a pregação reducionista, que simplifica a mensagem da cruz a ponto de torná-la irrelevante para a vida prática. Seria como apresentar a cruz como um amuleto da sorte e não como um instrumento da nossa redenção, da nossa vitória sobre o pecado e da nossa nova vida em Cristo. Perfeito. A cruz não é um fim em si mesma, mas o ponto de partida para uma vida de obediência, gratidão e transformação. E a pregação deve refletir essa realidade. Ou seja, devemos mostrar como a cruz se conecta a cada aspecto da vida cristã, como ela nos liberta para amar, servir e obedecer a Deus de todo o coração. Exatamente. Cada sermão deve ser um convite a experimentar a graça libertadora de Cristo, a viver em novidade de vida, a buscar santidade, não por medo, mas por amor. E Piper nos encoraja a fazer isso com paixão, com entusiasmo, com a convicção de que a palavra de Deus tem poder para transformar vidas. Ele nos convida a sermos pregadores que juntam, na verdade, que se alegram em anunciar as boas novas da salvação, que transbordam de alegria ao contemplar a beleza e a grandeza de Deus. Exultação expositiva. Que expressão poderosa para sintetizar a visão de John Piper. É a paixão pela palavra, a fidelidade ao texto, a conexão com a vida, a alegria em anunciar a graça de Deus. E é com essa exultação que concluímos o nosso mergulho em exultação expositiva. Esperamos que essa jornada tenha inspirado você a redescobrir a beleza e o poder da pregação, a se apaixonar pela palavra de Deus e a se dedicar à proclamação da verdade com todo o seu coração. E que essa exultação se espalhe por aí, contaminando cada púlpito, cada sermão, cada coração. Que a palavra de Deus seja anunciada com clareza, convicção e paixão para a glória de Deus e para a transformação de vidas. E para continuarmos essa jornada juntos, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse episódio com seus amigos. A sua participação é muito importante para o crescimento do Fé em Letras. E até o próximo mergulho. Até a próxima!